Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. A nossa aula de hoje tem o tema de processo de trabalho e vamos falar sobre o tópico 1, que fala dos aspectos fundamentais. Quando a gente fala dos processos de trabalho, do trabalho na odontologia em si, o nosso trabalho é um trabalho que envolve ali, geralmente, 4 mãos ou até mais, e é um trabalho em equipe. E uma coisa muito interessante na odontologia é justamente essa questão da organização desse processo de trabalho. Então, a gente trabalha, lógico que com uma demanda grande, né, na maioria das vezes, e nós precisamos muito organizar esse processo de trabalho de uma forma que não fique, que não deixe os profissionais cansados, né, que realmente não fadigue e que não desgaste também não só ali o lado físico, mas emocional dos trabalhadores da odontologia. Então, realmente, esse processo de trabalho é muito importante, esse entendimento do processo de trabalho, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar de forma organizada, entender que hoje o tempo ele passa, né, muito rápido e a gente precisa ter todo esse processo organizado do trabalho para que esse tempo ele seja realmente produtivo, que a gente consiga atender nosso paciente. Fora que também, quanto mais tempo a gente demora com o paciente na cadeira, mais tempo fica desconfortável para ele, né? Fica mais desconfortável para ele e também para os profissionais. Então, sempre aí o interessante é essa organização, esse bom trabalho em equipe, esse entendimento da equipe, não é? De realmente um ajudar o outro e organizar esse processo e adiantar todo esse trabalho. Então, a qualidade dos cuidados com a saúde física e mental, ela vem aumentando, né, a cada dia na vida do ser humano em geral. Então, hoje nós somos muito preocupados com nossa qualidade de vida, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental. Isso tudo é muito importante, sim, para o rendimento do nosso trabalho, tá? Então, cada dia mais, as pessoas elas vêm percebendo isso e vêm procurando ali desenvolver um trabalho com maior qualidade, né? Onde você tem ali uma maior qualidade também de vida, um rendimento melhor e que não se desgaste tanto. Então, a gente tem aí, por exemplo, a biossegurança que nos ajuda com essa questão, né, do processo de trabalho, para que a gente não fique ali, por exemplo, não tenha problemas relacionados ao nosso dia a dia de trabalho e que vem só nos ajudar também. Não é? Então, cada vez mais a gente procura métodos, formas de que esse trabalho ele seja efetuado ali da melhor forma, sempre com um rendimento muito grande, mas que também não nos castigue, né? Não nos canse, não, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, essa é a intenção. Com o aprimoramento, né, do serviço odontológico de forma geral, vem ocorrendo aí a implementação dos avanços técnicos científicos. Então, hoje a odontologia, com certeza, ela tem avançado cada vez mais quando se fala em tecnologia, em processo de trabalho, em técnicas, em materiais, né, que a gente utiliza. Então, tudo realmente é desenvolvido, tanto para o bem do paciente, né, para trazer ali uma qualidade do serviço ofertado, mas também para o manuseio, para o profissional, para os profissionais da odontologia conseguirem ali manusear de forma confortável, né, que não desgaste tanto, que não canse tanto e que tenha um rendimento, lógico, melhor. Tornando necessário aí que os profissionais gradativamente aumentem aí sua eficiência na produção do seu trabalho para que seja efetivo. Então, uma coisa que eu sempre falo com todos os alunos em relação à área da saúde em geral, não só a odontologia, é que o profissional de saúde sempre precisa se atualizar, né? A gente não pode ficar parado no tempo. Quando você se forma, você tem ali, você adquire, né, lógico, o conhecimento mais recente da época, mas com o tempo você vai, né, que você está ali trabalhando, a tecnologia ela não para, a ciência ela não para, o desenvolvimento, né, de técnicas, o desenvolvimento de materiais
sempre vão estar avançando. E se você não se atualizar, você vai ficar parado. Então, consequentemente, quanto mais se tem esses avanços, mais a gente precisa estar aí sempre aumentando essa eficiência, sempre aumentando o nosso rendimento, aumentando, nos qualificando, né, melhorando aí a nossa forma de trabalho. E isso vai fazer com que o nosso trabalho, com certeza, aí, seja mais efetivo, né, seja melhor. Além de manter seu estresse físico e psicológico também em níveis bem baixos ou mínimos. Então, a nossa intenção, além de nos deixar, além de fazer com que a gente trabalhe de uma forma mais confortável fisicamente, que não nos desgaste tanto, também é ter aí uma questão do psicológico, da questão do estresse, o mais baixo possível, que a gente se estresse o mínimo possível ali no decorrer do nosso dia a dia de trabalho. Por isso, os dentistas eles conseguiram aí aplicar princípios industriais de trabalho e gerenciamento ali do tempo dos seus consultórios. Então, é o que eu estava falando para vocês no início da nossa aula. Quando se fala, né, em odontologia, o nosso trabalho é um trabalho em equipe e precisa ser um trabalho organizado. A gente tem aí uma demanda muito grande, geralmente. Diferentemente de alguns profissionais, os profissionais da odontologia, o paciente ele chega no consultório, aí ele vai fazer uma avaliação, ele vai ter ali um diagnóstico, um prognóstico, um plano de tratamento e muitas vezes já inicia o tratamento. Então, é um trabalho, né, que precisa ser realizado com todo o cuidado e, de preferência, muito organizado para que dê ali um tempo confortável, para que você atenda o paciente de uma forma realmente eficiente, né, que seja qualificada e que você consiga aí alcançar os objetivos durante ali a sua consulta, né? Os objetivos traçados, que realmente você precisa fazer para o bem-estar ali do seu paciente. Mas isso só foi possível com a implementação do trabalho em equipe. Então, falei para vocês que na odontologia a gente tem essa questão do trabalho em equipe, que leva aí uma forma de trabalho inteligente. Então, pensa assim, vamos pensar da seguinte forma, se fosse só o cirurgião dentista ali na cadeira com o paciente, como que seria esse processo de trabalho? Esse processo de trabalho com certeza seria mais lento, com certeza não ia seguir as normas de biossegurança, né? Se fosse seguir ia ser mais lento ainda, então não é o recomendado, o ideal que um profissional, né, que um cirurgião dentista atenda ali seu paciente sem pelo menos um técnico de saúde bucal ou um ASB, né, um TSB ou um ASB. Então, o ideal é realmente que seja feito um trabalho em equipe, que todos participem ali e se ajudem naquele processo de trabalho. Por quê? Porque enquanto o profissional, né, o cirurgião dentista, ele está direcionado ali ao tratamento do paciente, ele tem ali uma pessoa que vai dar suporte, tanto ali na questão com o paciente em si, mas também ali para a questão dos materiais, dos instrumentais, o que precisa, né, ser levado ali, o que precisa ser usado no tratamento do paciente. Com a atribuição e a realização de tarefas definidas, ou seja, né, delegando funções, tornando aí o trabalho ordenado e preciso. Então, nesse processo de trabalho em equipe, cada um, como eu falei, vai ter uma função. E aí é o que vai facilitar, porque vai ser um trabalho organizado. Eu sempre falo para todos os meus alunos, né, que fazem um técnico de saúde bucal, para se focarem sempre em ser prestativos. Quando você trabalha de forma prestativa, que você realmente é atento, proativo, pode ter certeza que qualquer pessoa vai querer trabalhar com você. Então, realmente, quando a gente trabalha em equipe, o ideal é que todos se deem as mãos de fato, né, e foquem ali no trabalho, realmente foquem em ajudar um ao outro, né, para facilitar esse processo. Então, quando você tem aí um técnico, né, que o cirurgião dentista, ele tem um técnico de saúde bucal, que ele é proativo, que ele adianta situações, né, que ele já verifica ali qual vai ser o procedimento, por exemplo, vai ser uma restauração. Então, ele já prepara ali uma bandeja que é específica para restauração, já deixa ali, já adianta esse processo. Ah, vai ser uma extração, então já deixa ali mais ou menos o que vai ser utilizado. Isso já vai adiantando os processos de trabalho e lógico que quanto mais tempo você tem aí trabalhando em uma equipe, mais ordenado, mais coordenado vai ser esse processo de trabalho, mais alinhado vai ser ali
os pensamentos e a forma de trabalhar. E isso, consequentemente, vai trazer um benefício para o paciente, pois o trabalho vai ser, com certeza, ali um trabalho mais, né, mais bem feito, bem organizado, e também vai render aí, vai diminuir o tempo de trabalho, com certeza. Obedecendo aí a um ritmo pré-determinado dentro de uma sequência lógica, o que nos leva aí a uma perda mínima do tempo e também de energia. Então é igual eu falei, quando a gente tem esse ritmo determinado, quanto mais tempo você tem ali com uma determinada equipe, esse processo de trabalho ele vai se tornando ali tão alinhadinho que o tempo ele fica mínimo, que vocês deveriam, o que uma pessoa ali, né, se fosse trabalhar sozinha demoraria 1 hora, vamos dizer que uma equipe organizada vai demorar ali 30 minutos, dependendo ali do procedimento, lógico, tá, gente? Então, com certeza, quando você tem aí uma equipe que realmente proativa, você vai ter aí um tempo mínimo e também vai gastar menos energia, vai se fadigar menos, com certeza, tá bom? Com a delegação de funções para toda a equipe odontológica, tudo vai facilitando. Cada um tem ali, né, o seu processo de trabalho, lógico que de uma forma conjunta. Aplicando aí os conceitos do trabalho, né, sentado junto à cadeira odontológica e da odontologia a 4 mãos. Então, estou falando aqui da odontologia a 4 mãos, mas a gente pode fazer até uma odontologia a 6 mãos, vamos falar assim, que vai, com certeza, adiantar muito mais esses processos de trabalho e desgastar menos aí os trabalhadores da área, né, da odontologia. Então, quanto mais pessoas trabalhando ali de forma organizada em uma equipe, com certeza você vai ter um rendimento maior, um desgaste bem menor, físico, psicológico. Então, tudo isso vai facilitar esse processo. Com isso, teremos aí o trabalho simplificado, o que aumenta aí a produtividade e diminui a fadiga do trabalhador, reduzindo também o estresse, como eu falei. Introduzindo os princípios ergonômicos, então a ergonomia ela é fundamental, tá? Quando se fala na odontologia. Por quê? Porque a gente realmente pode sofrer aí com problemas nessa parte da ergonomia. Então, muitos profissionais da odontologia têm problemas na coluna, dentre outros processos aí, de outras situações que podem acontecer no decorrer do desenvolvimento do nosso trabalho, né? Que estão relacionados à biossegurança ou à falta de seguir as regras de biossegurança. Então, a gente pode, o trabalho em equipe e a delegação de função e o trabalho a quatro mãos faz com que tenha esse aumento da produtividade e consequente minimização aí da fadiga física e, por consequência, diminui as chances de ter aí problema com a ergonomia, né? Para que o trabalho ocorra de forma simplificada, não basta que a equipe odontológica ela tenha vontade de agilizar o ritmo dos procedimentos. Então, não basta só ter vontade para poder o trabalho ele entrar nesse ritmo, não é confortável, vamos dizer assim. É preciso desenvolver a habilidade para poder fazer. É igual eu falei, quando você trabalha em uma equipe há pouco tempo, lógico que vocês ainda estão em processo de conhecimento da forma de trabalho de cada um, né, do que cada um pode desenvolver ali de uma forma melhor. E até você se alinhar e realmente desenvolver aí a habilidade, o que realmente é para cada um fazer, já ter um processo organizado de trabalho, pode levar aí algum tempo, então precisa ser desenvolvido. O tempo vai ajudar muito, lógico. Para que haja aí a concretização de qualquer procedimento é sempre necessário um planejamento prévio, como eu falei, então a gente precisa sempre ter um trabalho planejado, organizado, sempre tentando antecipar ali o que pode ser antecipado, lógico, e abrangente do trabalho clínico a ser realizado. Então, sempre precisa de um planejamento na odontologia e na área da saúde, na verdade, em tudo que você vai fazer. Se você fizer de uma forma, né, se você planejar, se você organizar, com certeza vai sair muito bem feito, realmente a chance de dar certo é bem maior. Dizemos isso porque
todo e qualquer tipo de trabalho a ser executado, ele depende de movimentos humanos, tá? E estes consomem um determinado período de tempo. Então, tudo que a gente vai fazer, ele vai consumir algum tempo, né? A gente vai ter que, para desenvolver um trabalho, esse trabalho ele provavelmente vai desenvolver ali, vai roubar, vamos dizer assim, um pouco do tempo. Para que o tempo gasto pelo cirurgião dentista com as ações indiretas seja menor, como eu falei, se o dentista ele está ali para fazer um procedimento, ele sentou e aí ele precisa se levantar para pegar algum material, algum instrumental que está faltando, com certeza isso aí vai fazer com que tome mais tempo daquele procedimento. Aí, se ele precisar levantar, tirar a luva, mexer, manipular o que precisa, ou trocar a luva, e depois trocar a luva de novo para ir falar, né, para ver o paciente, isso vai demorar, vai demandar mais tempo. Então, o ASB ele deve trabalhar junto à cadeira, assessorando o operador e o cirurgião dentista ou o TSB, tá? Com o pensamento sempre de diminuir a fadiga associada ao aumento de qualidade do trabalho e do conforto e grande elevação da produtividade. Então, sempre esse processo organizado de trabalho, onde vai ter ali um trabalho a 4 mãos ou 6 mãos, é justamente pensando em diminuir todo esse esforço, todo esse tempo que levaria, né, para que um profissional só fizesse o que precisa ser feito ali no momento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os equipamentos odontológicos, o tópico 2. Então, isso é muito importante, a gente vai falar ali, né, dos equipamentos que a gente tem dentro do consultório, que são muito importantes. É muito importante que você tenha conhecimento, né, sobre os nomes, para que serve e como que são. Então, a gente tem aí, né, para o desenvolvimento do trabalho, ele é fundamental que se tenha conhecimento dos equipamentos básicos que compõem aí um consultório odontológico. Então, a gente precisa, né, reconhecer os nossos equipamentos, o que a gente vai manusear ali no dia a dia de trabalho. Veja alguns deles, tais como cadeira odontológica, mocho do operador, mocho do assistente, né, do TSB, equipo, refletor, mesa auxiliar, aparelho de raio-x e unidade auxiliar. Então, a cadeira odontológica, gente, existe no mercado uma enorme variedade aí de marcas e modelos de cadeiras. Então, a gente tem cadeiras super atualizadas, cadeiras ali com ultrassom, né? Cadeiras com tela, para que se veja ali, para fazer certos procedimentos, com vídeo. Então, cadeiras ali super confortáveis, super modernas, super atualizadas, e lógico que vai depender ali, né, do financeiro, do bolso de quem vai estar adquirindo o produto. Então, cadeiras ali que podem ter um valor de um carro popular ou até mais caras. Em relação à sua automoção, nós temos ali, né, em relação à mobilidade delas, a semiautomática, a totalmente automática e a totalmente automática com a volta a zero, que ela se move toda e depois você clica e ela volta à posição inicial. Os painéis de controle podem apresentar-se dispostos ou unilateralmente, ou eles podem estar de um lado ou de outro, né, para você subir, descer, né, deitar o paciente, levantar o paciente. Então, tudo isso pode estar ali só em um pedal só, ou pode estar distribuído dos dois lados ali da cadeira. Quando ela está unilateralmente, se localizam sempre ao lado do operador, então sempre do lado que o cirurgião dentista ele vai estar, e aí ela fica para aquele lado, né? Ainda pode ser parte integrante da cadeira odontológica o comando de pé, justamente, que é ali, né, que a gente vai para poder... E o comando de pé ele vai justamente permitir ocasionar os movimentos da cadeira, sem que seja ali necessário o toque dos botões com as mãos enluvadas. Então, justamente pela questão da biossegurança também, do tempo que levaria, né, para estar movimentando, tirar a luva, colocar de novo outra luva, para poder ali movimentar essa cadeira. Então, aqui a gente tem os mochos. Acredito que vocês viram aqui, né, a cadeira. A gente tem cadeiras, essa bem moderna também.
bem completinha. E aí os mochos. Gente, mocho é a cadeirinha, né, que o dentista, que o TSB ou a ASB vão sentar. E porque são mochos, eles não são cadeiras comuns, né? O mocho é um local onde o operador e o assistente eles se sentam junto à cadeira odontológica. É necessário que ele possua algumas características básicas, tá? Proporcionando aí o posicionamento correto para reorganização do trabalho em uma posição ergonômica. Então, para que a gente consiga atender o paciente de uma forma que não nos canse, que não cause ali, né, por movimento repetitivo ou por esforço contínuo, determinada posição é inadequada, cause algum problema ergonômico. Então, eles são anatomicamente pensados. Tem a questão, né, de você conseguir levantar ou aumentar ali o tamanho, diminuir de acordo com a sua necessidade. Então, aqui a gente tem o equipo, tá, para vocês verem. O equipo, a função dele é fornecer as ligações através ali dos intermédios e mangueiras, assim como os controles necessários para as peças de mão, seringa tríplice, ar e água. Então a gente tem aqui, né, as peças de mão, que seriam o kit de caneta odontológica, que a gente tem aqui a caneta de baixa, né, com o contra-ângulo, e nós temos temos duas canetas de alta aqui. Tem aqui um aparelho de ultrassom, esse equipo ele é bem completinho. E a seringa tríplice, né, que vocês vão ver aqui mais pra frente. Então, a gente encontra aí no equipo um visor que monitora a pressão de ar comprimido, tá, necessário para operar a peça de mão. Canetas de alta e baixa, rotação e micromotor. Então, coloquei aqui para vocês enxergarem bem. Então, aqui no equipo, a gente geralmente, né, é onde ficam. Então, aqui a gente tem uma caneta de alta, que vai ali as brocas, né, dependendo do que você for fazer, de qual é o atendimento. Então, se for uma restauração, a gente pode usar ali as brocas, né, esféricas, entre outras ali que a gente tem. E aí a gente tem aqui o contra-ângulo, o micromotor, né? O micromotor, gente, ele pode encaixar ou no contra-ângulo ou na peça reta, tá aqui a peça reta. Então, geralmente ele fica montado ali com contra-ângulo. A peça reta é mais quando a gente vai fazer algum procedimento, como por exemplo próteses. Aí, às vezes também, né, quando vai fazer cirurgia, a gente utiliza ali, dependendo da broquinha que você vai utilizar no momento, que vai ser utilizada ali naquele determinado procedimento. Então, aqui é um kit, né? A gente conhece como kit acadêmico, vamos falar assim, que é a caneta de alta, o contra-ângulo, o micromotor e a peça reta. Esse visor, né, que a gente tem aqui no equipo, ele pode ser do tipo mecânico, com ponteiro ali oscilante, ou do tipo digital com visor de cristal líquido. Isso quando tem, tá? Esse visor no equipo. Estão disponíveis no mercado os equipos que variam ali no seu estilo, isto é, compostos por 3 ou 4 pontas, negatoscópio, ultrassom e até mesmo aparelho de fotopolimerização. Então, dependendo do equipe, dependendo da cadeira, né, do fabricante, do que é de intenção ali do dono, né, de quem adquiriu, você vai comprar de acordo com suas necessidades. E aí, esse equipo ele pode ter até mesmo o aparelho de fotopolimerização, né, que já pode ficar ali encaixado. Nesse caso aqui, a gente já tem o ultrassom, que fica acoplado à cadeira, que é ótimo mesmo, né, que é utilizado aí para fazer profilaxias, né, raspagens, muito bom, entre outros. Além também, né, de encontrarmos aí equipos específicos para implantes, né, para quem é implantodontista, que já trabalha ali com, principalmente fazendo a instalação de implantes, e aí geralmente o profissional ele pode optar por esses equipos específicos. Os equipos eles podem ser ainda fixos, né, fixos ali na cadeira, ou semi-móveis ou móveis, tá? Então pode ser ali
que ele se movimente, né, mas ainda fixo a cadeira, ou completamente imóvel, tá? O que determina isso, escolha, são alguns fatores tais como espaço disponível, né, no local, preferência do operador mesmo, do cirurgião dentista, o que ele vai, né, qual a opção melhor para ele. Em relação aí à transferência do instrumental, a mão utilizada também, né, pelo operador, se ele é destro, se é canhoto, então isso pode fazer diferença também. Os equipos móveis, eles são montados sobre rodinhas, tá? E por isso eles permitem ampla mobilidade ao lado ali da cadeira, então ele fica ali ao lado. Os equipos tipo kart, eles têm ali uma superfície de trabalho disponível na sua parte superior, onde nós colocamos ali bandejas como instrumental ou material. E em sua parte lateral ou inferior, não tão comum, podemos encontrar gavetas. Esses são os equipos tipo kart. Essas gavetas, elas são destinadas ao armazenamento ali de alguns materiais mais comumente utilizados para realizar trabalhos clínicos. Anteriormente, esse tipo de equipo ele possuía ali ligações suspensas, tá? Para as peças de mão e seringa tríplice. Esse kart, ele é conectado à caixa de comando, onde estão ali as instalações elétricas, onde fica toda a instalação elétrica e hidráulica, para poder ter o funcionamento, né, dos equipamentos, para ter a pressão, para liberar a água da seringa tríplice, enfim, tudo ligado ali ao compressor. O conector ele permite o movimento do kart em várias direções, limitado apenas pela referida mangueira que vai passar ali toda a força necessária para que os equipamentos funcionem. Alguns modelos de kart podem possuir ali um reservatório de água acoplado ali em sua porção inferior, tá? Que é onde a gente vai ter água para liberar ali na seringa tríplice ou na caneta mesmo. Além dos equipos móveis, temos também ali no mercado os semimóveis ou os acoplados, tá? São assim chamados por causa da conexão existente entre o braço articulado do equipo, tá? Que é esse semimóveis ou ali o acoplados, e a haste da cadeira odontológica, tá? Aqui a gente tem o refletor. Os refletores, eles são peças-chave no dia a dia de trabalho. Então, eles auxiliam ali o cirurgião dentista e a sua equipe e vai contribuir para que tenha uma boa qualidade de trabalho. Então, o refletor, gente, ele ajuda na visualização. A visualização direta ou indireta através ali do espelho bucal, sem uma boa iluminação local já fica muito, né, ruim. E sem o refletor, realmente a qualidade ali da visualização do operador, no caso do cirurgião dentista, e também, né, da equipe auxiliar, vai ficar muito ruim. Então, é muito necessário o refletor. O refletor realmente ele é fundamental ali dentro do trabalho, dentro do consultório odontológico, tá? Existem dois tipos de refletores que a gente utiliza aí no mercado. A gente tem com espelho dicróico, que é bifocal, o refletor com espelho externo multifacetado, que é ali o mais utilizado atualmente, tá? Esse externo multifacetado. O tipo de refletor que utiliza o espelho dicróico, ele possui uma lâmpada interna que reflete ali a luz para o aparelho, o qual, por sua vez, ele reflete em direção ao foco estabelecido, né? Onde a gente direciona ali para iluminar. A mesa auxiliar, tá? A mesa auxiliar, gente, não é todo o consultório que se utiliza. Servem para justamente nos auxiliar ali com bandejas instrumentais que não serão utilizados na intervenção clínica, né? Para ficar ali guardado, para ter um processo de trabalho mais organizado. Normalmente estão posicionadas entre o operador e o auxiliar, né? Que é para facilitar ali o acesso. Na porção anterior dessas mesas, nós observamos ali gavetas dispostas de forma variáveis, tá? De acordo com a preferência do usuário. Deve possuir ali puxadores resistentes para permitir sua movimentação e sempre com barreiras, tá? Então, sempre deve ser bem resistente, sempre tem que ter barreiras ali, né? Para que você não contamine
com luva, então não pode estar tocando ali, né, com luva contaminada, com material biológico. Nós temos também o aparelho de raio-x. Eles são comumente utilizados para exames complementares ali nos consultórios odontológicos e podem ser móveis ou fixos. Os do tipo móvel possuem ali uma base de rodas, né, para sua movimentação. Eles são pouco ergonômicos, uma vez que exige ali demasiado esforço físico para poder movimentá-lo, e também ocupam muito espaço ali na sala de atendimento, tá? Tá aqui o exemplo, né? O aparelho de raio-x. Então, ele é bem utilizado aí para esses exames complementares, tá? Então, quando a gente precisa, professora, quando é que é indicado, né, o raio-x? O raio-x ele vai ser indicado quando no caso ali, o exame inicial ali do paciente, a gente não consiga realmente dar um diagnóstico definitivo. Então, aí nesse caso, por exemplo, tem uma suspeita de cárie ali no espaço interdental, né, entre dois dentes, entre dois elementos. E aí você quer confirmar para poder realmente ali fazer o desgaste, fazer uma restauração naquele elemento. Então aí, ou então para ver a profundidade da cárie, ou ver se já realmente afetou a polpa dentária. Então, nesses casos, ou até mesmo quando se vai fazer ali um procedimento endodôntico, né, quando vai fazer um tratamento de canal. Aí a gente utiliza os aparelhos de raio-x. Esse aqui que vocês estão vendo é o móvel. Podem ser, como eu falei, né, móveis ou fixos. Os do tipo móveis, eles possuem na base ali rodízios para sua movimentação, aqui ó, rodinhas. Aí a gente tem o exemplo aqui, coloquei para vocês, o exemplo de aparelhos de raio-x fixos e móveis. O fixo ele fica instalado ali na parede, em algum local. O móvel, a vantagem é que você pode pegar e deixar ali o paciente na cadeira, na própria cadeira, só ajustar, né, deixar ele sentado e fazer ali a tomada radiográfica. Nós também temos opção, né, de cadeiras no mercado que já vem acoplado com um aparelho de raio-x, né, fixo ali a cadeira. E também pode ser fixo aí a parede, né, algum local específico do consultório, ou até mesmo ter ali uma sala específica para fazer essas tomadas radiográficas, que é até o mais ideal. Lembrando que sempre que se vai fazer ali os procedimentos radiológicos, uma tomada radiográfica no paciente, precisa aí ter precisa ter todo o material, né, o equipamento de proteção, como o avental de chumbo, protetor de tireoide. Os profissionais realmente precisam, né, não estar ali naquele ambiente. Então, tem aí controle para fazer ali o raio-x. Ele tem como eu posso falar, ele tem uma elasticidade, ele é bem grande, que é justamente para que você fique o mais distante possível, né? Então, que tenham aí todos os cuidados da biossegurança, não é brincadeira. Então, a gente tem que lembrar que esses trabalhos, né, que o nosso trabalho ele é rotineiro, é do dia a dia, então provavelmente ali pelo menos uma vez ao dia vai ser realizada uma tomada radiográfica. E o que pode fazer mal, né, o que pode levar ali a prejudicar a nossa saúde é justamente essa rotina, né, esse tempo, esse acúmulo. São poucos ergonômicos, né, como eu falei, esses que são que a gente consegue movimentar, que eles não são fixos, uma vez que eles exigem aí demasiado esforço físico para movimentá-los e também ocupam muito espaço, porque eles são realmente essa rodinha dele acaba ocupando espaço no consultório, né? O consultório odontológico ele é muito bem pensado geralmente para que se tenha ali toda uma funcionalidade em relação. Então, geralmente o fixo, né, o equipamento aí de raio-x, o aparelho de raio-x fixo, ele ocupa menos espaço com certeza, né? Ele vai dar ali mais disponibilidade de movimento, vamos falar assim. E aí a gente tem também as unidades auxiliares, né? Que geralmente a unidade auxiliar ela é composta por sistema de sucção, que é ali cuspideira e seringa tríplice. Também pode acontecer de ter a seringa tríplice. E aqui, no caso, essa super moderna, essa unidade auxiliar, que é geralmente justamente onde o técnico de saúde bucal ou o auxiliar de saúde bucal ficam, né? Que a gente tem aí
a cuspideira, né? A gente tem aqui onde vai ficar, é o lado que fica o técnico auxiliar. E nesse caso aqui a gente tem um fotopolimerizador nela, né? A gente tem aqui 3 entradas aí para sugador, no caso 2 aqui, e uma para seringa tríplice. Então, geralmente é um sugador normal e um para quando vai fazer cirurgia, que é ligado aí uma bomba a vácuo, né? Que ele suga ali de forma mais eficiente, já justamente para conseguir retirar o sangue quando vai fazer extração, por exemplo. Então, essa aqui é uma unidade auxiliar bem completinha. Tem a seringa tríplice, o que auxilia, né, para você poder ali também jogar um jatinho de água para lavar a boca do paciente ou um jatinho de ar para auxiliar ali o operador, que é o cirurgião dentista. Pode ter também um porta-copos ligado a um condutor de água, tá? Possibilitando que o paciente ele receba da equipe água para poder ali fazer um bochecho, por exemplo. Deixa ali a água e o paciente faz bochecho para ficar mais confortável. Porque às vezes só jogando água com a seringa tríplice, o paciente ele ainda não fica satisfeito, né? Ainda não tem aquela sensação de que realmente tirou o que tinha ali na boca. Principalmente se ficou algum gosto amargo, algo do tipo. A unidade auxiliar, ela localiza-se fixada aí ao lado da cadeira odontológica, tá? Do lado oposto do operador, que é o cirurgião dentista. Então, sempre que se fala operador, é o cirurgião dentista, tá, gente? Ou seja, vai ser do lado, essa unidade, como eu falei, ela vai ficar do lado do técnico, é o lado que você vai sentar, porque é justamente o que você vai manusear ali, vai manipular. E aí a gente tem o sistema de sucção, né, que eu falei dos sugadores. E os sugadores, gente, a gente pode ser ali de baixa, média ou alta potência. Os sugadores de baixa potência são aqueles ligados ali ao encanamento de água da cuspideira, comum. Né? Chega lá e só liga o encanamento de água da cuspideira. Tem pouca potência, por isso não apresentam ali uma sucção muito eficiente. Então, realmente, dá um pouquinho mais de trabalho quando se atende só com esse sugador de baixa potência. Os sugadores de média potência, eles são ligados ao ar do compressor. Tá? Então, realmente, tem aí já uma potência razoável, mas ainda assim corre o risco de entupir quando há a presença de resíduos maiores. Então, por exemplo, às vezes quando tem muito sangue, alguma coisa assim, ele dá, esse sugador de média potência, ele dá uma entupida, então já prejudica um pouco o andamento do atendimento, tá? A vantagem desse sistema, por serem ali os sugadores acionados pelo ar comprimido, ele proporciona ali uma drenagem eficiente do líquido sugado. A gente consegue realmente sugar, porque sempre, a maioria dos procedimentos odontológicos, a gente precisa que esteja seco, né, o local. Então, muitos dos materiais mesmo odontológicos utilizados no interior ali da boca, nos dentes, eles não podem ter contato com água, né, porque eles podem sofrer alteração ali na composição, ou até mesmo na adesão dele ao elemento dentário. Então, por isso é tão importante aí o sugador e que ele seja eficiente. Além de uma constância na manobra de sucção, dificultando assim o fluxo e o retorno de odores, tá? Então, faz com que não tenha esse retorno, né, do líquido que foi sugado e que também não fique com um odor, né, que não fique com um cheiro ruim, que ninguém quer, né, ter um consultório ali com cheiro não agradável. Estão acoplados aí à unidade auxiliar, variando em um número de 1 ou 2 pontas sugadoras, né? Então, geralmente eles vêm com a opção, né, do de baixa potência ou média e o de alta potência, que é para fazer ali as cirurgias. Os sugadores de alta potência, gente, mais conhecidos como bomba a vácuo, como eu falei para vocês, eles são equipamentos opcionais dentro aí do consultório odontológico. Porém, eles são os mais eficientes, são maravilhosos, porque realmente, principalmente para quem trabalha fazendo muita extração, muita cirurgia, implante. Então, é muito, muito bom mesmo, porque realmente vai facilitar a visualização ali no decorrer do procedimento. Eles são imprescindíveis para o trabalho a 4 mãos e devem se tomar ali muito cuidado para que não provoquem lesões nos tecidos bucais, tá? Porque ele pode machucar por causa da força que suga, tá? Então tem que ter muito cuidado para não machucar ali, acabar machucando a mucosa né? A mucosa bucal do paciente,
por causa dessa força da sucção. Fora também a atenção, né, para que não provoque ali ânsia de vômito, né, se colocar muito lá para a parte da garganta. As bombas a vácuo, elas podem ser móveis ou centrais, né, fixas. As bombas móveis, elas podem ser transportadas e levadas para onde o operador fizer ali o atendimento. Então, ele leva para onde ele vai atender, né, para poder ter aí um sugador de alta potência. E aí nós temos a cuspideira. Gente, a cuspideira é um importante componente ali da unidade auxiliar, que pode ser manufaturado em aço inoxidável, cerâmica esmaltada ou vidro temperado, tá? Então ela realmente é bem uma baciazinha, né, onde o paciente, a gente pode liberar água, né? E o paciente ele vai ali cuspir, né? Realmente a cuspideira. Então auxilia bastante, porque muitas vezes o paciente ele não se sente satisfeito, vamos dizer assim, apenas com o sugador, com o uso do sugador. Tem paciente que ele necessita ali, ou até mesmo quando a gente pede para fazer bochecho ou algo do tipo, e o paciente vai ter um local para cuspir. E ela tem forma cilíndrica, né? Ela é uma cuba mesmo, e suas dimensões podem variar de acordo com o fabricante, de acordo com a cadeira odontológica. Considera-se que esse componente ele está em desuso, tá? Por exigir um deslocamento do paciente ali durante o ato de cuspir, gerando aí considerável perda de tempo e acarretando diminuição da produtividade, realmente. Então, para a gente, né, para os profissionais, não é tão legal aquele paciente que fica toda hora cuspindo, inclusive muitas vezes, dependendo do procedimento, ele não vai poder fazer isso. Mas não acho que é para ficar em desuso, nem acho que tem que sair, tirar ela da cadeira odontológica. Não, ela é realmente um equipamento que é necessário, justamente porque eu falei, muitas vezes a gente pede para fazer um bochecho, ou então no final do procedimento mesmo o paciente vai lá e cospe, então não tem problema nenhum. Com o uso cada vez mais frequente da bomba a vácuo, né, por causa dessa potência dela, é possível extinguir totalmente aí a cuspideira do consultório odontológico. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que ela é muito importante, sim. Então, a gente tem aí também a seringa tríplice. Quando se trabalha com auxiliar, né, com técnico de saúde bucal, esse componente é de uso exclusivo dele. Na verdade, nem sempre, tá, gente? Eu, por exemplo, quando estou atendendo, eu que utilizo a seringa tríplice, pois agiliza aí o processo de intervenção clínica, uma vez que permite manobras concomitantes entre o cirurgião dentista e o assistente. Realmente, é uma vantagem, mas eu acho que tem que ter das duas, né, dos dois lados, tanto do operador quanto do técnico. Por quê? Porque geralmente eu vou lá e auxilio até na visualização, então até na avaliação do meu paciente. Então eu gosto muito da seringa tríplice. Então vamos falar agora, né, sobre a manutenção preventiva de equipamentos odontológicos, o tópico 3 do tema da aula do processo de trabalho. Gente, quando se fala, né, nesse processo de trabalho, a gente falou já da importância do trabalho em equipe, do trabalho ali, né, 4 mãos, 6 mãos, vamos dizer assim, e a importância dessa organização do processo de trabalho, a importância do conhecimento, né, dos materiais odontológicos, no caso dos equipamentos odontológicos. Então, se você entende que nós precisamos conhecer esses equipamentos para saber manuseá-los, para que a gente consiga realmente atender e ser efetivos no nosso trabalho, também a gente precisa fazer manutenção, tá? Equipamento odontológico, a gente precisa muito de manutenção. Então, sempre precisamos ficar atentos. Por quê? Porque vamos colocar como um exemplo ali vago, né? Vamos colocar o carro. O carro você usa, mas você precisa sempre estar fazendo manutenção. Da mesma forma, são os equipamentos odontológicos. Você vai usar e você vai precisar fazer sempre manutenção. Então, vamos entender um pouquinho sobre a manutenção odontológica. Então, manutenção, gente, é um conjunto de ações que visam aí assegurar as boas condições técnicas de um equipamento. Então, a gente quer fazer com que esse equipamento ele realmente fique ali funcionando devidamente, né, direitinho, que nada aconteça de errado com ele, que ele não quebre e que não atrapalhe ali o decorrer dos nossos atendimentos, dos procedimentos que são realizados no dia a dia do consultório.
Então, distingue-se aí a manutenção de duas formas. A gente tem a manutenção preventiva e a correção denominada manutenção corretiva, tá? Então, a manutenção preventiva, né, MP, ela é a intervenção prevista que foi preparada, programada antes de um provável aparecimento de uma falha. Então, geralmente a equipe, né, o operador, cirurgião dentista, ele vai ali organizar sempre uma manutenção, o técnico vai lá sempre verificar se está tudo ok, para que não ocorra nenhuma falha ali com aquele equipamento. Então, ela já é feita justamente para prevenir, não é? E a gente tem a manutenção corretiva. Ela é um conjunto de ações aplicadas ao equipamento para restabelecer suas funções. Então, a gente vai fazer aí essa manutenção corretiva quando quebrou ou quando aconteceu algum problema, aí você chama o técnico, né, a equipe, que vai ali consertar, vamos dizer assim, corrigir as falhas e o erro que está tendo ali com aquele equipamento para que você consiga dar andamento aos seus atendimentos. Quando se fala também em manutenção, gente, não só pela equipe técnica, né, que é preparada para isso, mas também as pessoas que trabalham, a equipe odontológica, ela precisa ter esse cuidado com os equipamentos, então sempre ficar atento, fazer drenagem de compressor, né, desligar a cadeira direitinho, sempre fazer ali a higienização correta, né, com muito cuidado. Então, tudo isso, fazer sempre a lavagem ali, né, daquele equipo, da parte da cuspideira, tirar, limpar ali a mangueirinha. Geralmente vem com um filtro, né, aquela mangueira ali do sugador. Então, a gente geralmente limpa aquele filtro, porque ele entope, vai ficando, né, com o decorrer dos procedimentos, e fazer sempre uma boa higienização. Então, como, né, os equipamentos, tudo que a gente tem, vamos dizer assim, na nossa casa, no consultório não vai ser diferente. A gente vai ter que zelar, a gente vai ter que cuidar desses equipamentos, sempre com a intenção de que eles durem mais e que eles sejam sempre bons, efetivos, que a gente consiga fazer o nosso trabalho ali da forma correta. Como vocês viram, né, o atendimento odontológico, ele precisa de muitos equipamentos. A gente tem inúmeros equipamentos ali, fora os instrumentais que a gente utiliza. Então, a nossa equipe, né, a equipe da odontologia, realmente utiliza aí muita coisa para conseguir realizar ali os serviços, né, para que realmente a gente consiga fazer ali, prestar o atendimento para o paciente, realizar o tratamento daquele paciente. Então, é muito importante você ter um entendimento, lembrar dessa questão do trabalho em equipe, se esforçar para sempre ter um bom relacionamento, com uma ética, né? Lembrando que quando a gente trabalha com equipe, né, quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente precisa ser maleável, resilientes, né, quando se trata ali de trabalhar com outras pessoas, entender que essas pessoas muitas vezes têm pensamentos diferentes dos nossos, mas que se você focar no seu objetivo, que é ali prestar um bom serviço, realmente trabalhar de uma forma confortável, né, de uma forma tanto para facilitar ali e te dar um conforto físico, mas também para que você não tenha estresse e nem ali problemas com questões psicológicas. Então, trabalhar em equipe de uma forma harmoniosa, com uma equipe que realmente se dá bem, é muito satisfatório. E como eu falei, na odontologia a gente trabalha assim, a gente trabalha com equipe. Então, precisa ser uma equipe alinhada, com vontade de trabalhar, sempre com muita atenção, cuidado com o paciente, com zelo com o próprio consultório, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e entendido